Nelson Júnior Tecladista, podcast número 10. Tema: autovalorização. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Nelson Júnior, eu sou tecladista e este é o podcast número 10. Então, desde já, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, acompanhe as playlists, tem um QR Code aí na tela também, se você quiser ajudar a manter este canal, faça o teu Pix, não importa o valor, que você vai ajudar muito a manter este canal. Só para você ter uma noção, antes de eu começar com os tópicos desse podcast, toda vez que você clica em uma playlist, aparecem alguns anúncios. Esses anunciantes, eles ajudam, eles contribuem com o canal para mantê-lo no ar, tudo bem? Então vamos lá, podcast número 10, tema autovalorização. Primeiro tópico. Primeiro tópico: ambiente. Ambiente tem a ver com convívio, as suas relações familiares, trabalho, amizades, enfim. Ambiente é tudo isso. Então, pode contribuir, pode ser positivo ou não para o teu dia a dia, para o teu desenvolvimento pessoal, os teus objetivos, enfim. É uma coisa também que não pode ser ignorada. Energia. Energia é uma coisa também que é correlacionada ao ambiente. Às vezes você está num lugar com pessoas positivas, negativas, pessoas neutras, enfim. Porque é horrível você estar num lugar ou numa situação que você ouve que nada vai dar certo. Não sei o que, ó. Por isso que dentro desse tópico aqui, energia, eu quero também deixar uma dica. Cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala. Se possível, mantenha tudo em segredo, não conta nada. O Silvio Santos, eu não sei se essa frase é dele, mas pelo menos na internet, eu vi que tem uma frase que está escrito assim, Silvio Santos, eu não sei se é dele, que fala assim, ó, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, cara, não comente nada. Seus objetivos são seus, você não precisa ficar falando para ninguém o que você tem que fazer, o que você pretende fazer, os seus planos, seus projetos, porque é horrível você estar num lugar com pessoas negativas, pessoas que te criticam. Eu já ouvi muita coisa, eu tenho esse canal aqui, com bastante playlists, nostalgia, aulas de música, mas eu já ouvi muita coisa que se eu guardasse para o coração e se eu levasse comigo, eu não teria nem esse canal mais. Eu já ouvi, o canal não tem muita visualização, fazer conteúdo para canal que não tem muito inscrito. Então assim, eu não dou ouvidos para esse tipo de comentário ou esse tipo de filosofia, porque é o seguinte, existem pessoas negativas e positivas, a vida é assim. Num objetivo, nem todo mundo está torcendo por você, por isso que você tem que manter as coisas boas, os seus, a meu ver, tá? Não significa que eu tenha razão, mas o que eu recomendo é os seus planos, seus projetos, você manter em sigilo, você entendeu? Repito, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Pessoas. Você percebe como uma coisa leva a outra? Eu comecei falando sobre energia, sobre o ambiente. Aliás, eu comecei falando sobre o ambiente, fui agora para a energia e agora falando sobre pessoas. Uma coisa leva a outra. Ambiente, energia, pessoas. Eu procuro ser um tanto sensitivo nesse aspecto. Porque você convivendo com pessoas, ou no teu ambiente familiar, no teu ambiente profissional, trabalho, relacionamentos, enfim, você lidar também com energias. Existem pessoas boas, pessoas más, pessoas invejosas, pessoas tóxicas, não é? Então entra também aquela coisa, mas tem que ser humilde, tem que se dar bem com todo mundo. Não necessariamente. Até porque ser humilde não é ser idiota. Guarda isso com você. Ser humilde não é ser idiota. Esse tema aqui é autovalorização, certo? Então tudo tem a ver com isso.
Autovalorização. Tem gente que vai interpretar que autovalorização pode ser orgulho. Não, aquele cara, aquela mina ali é muito orgulhosa, o cara é orgulhoso. Nem sempre. Existem pessoas que são criteriosas. É diferente de um cara chato, de um cara orgulhoso. Será que o cara que é interpretado como chato, como orgulhoso, será que não é um cara que se valoriza? Será que não é um cara seletivo? No caso do homem, da mulher também, será que a mulher não se ela se autovaloriza? Nem sempre isso é orgulho. Por outro lado também, ser humilde não é ser idiota. Aquela pessoa que todo mundo pisa nela, todo mundo humilha, tá? Ela fica quietinha igual, né? Fica ali, não, porque tem que ser assim, é só saber levar. Não, cara, você tem que se autovalorizar. Muitas coisas na minha vida aconteceram devido à minha atitude, coisas boas. Por quê? Porque eu passei a me autovalorizar, passei a me valorizar, passei a me preocupar mais comigo, no lugar de tentar agradar plateia, agradar um ou outro. Ninguém precisa disso. Relacionamentos. Relacionamentos. Eu costumo dizer o seguinte: se não for para valer a pena, fique solteiro. Se você acompanhar noticiários, notícias, TV, internet, redes sociais, você vê tanta coisa horrível acontecendo envolvendo relacionamentos. Coisas horríveis, por exemplo, feminicídio. A mulher termina um relacionamento, o cara vai lá e mata a mulher. Coisa horrível. Então assim, entra também critério de dependência. A mina tá com o cara porque o cara trabalha, o cara humilha a mina, são coisas horríveis. Então, o que eu recomendo? Evitar também essas coisas. Não tem humilhação nenhuma o cara ser solteiro, como no meu caso, a mulher ser solteira, não tem humilhação nenhuma. Porque se for para ter uma outra pessoa e não valer a pena, não faz sentido. Se não tem o respeito, se não há o companheirismo, então qual o objetivo disso? Trabalho. Esse tema aqui eu já lembro do Seu Madruga, né, do Chaves, que ele dizia assim: não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Engraçado, né, meu? Mas eu tenho que comentar também aqui nesse podcast sobre esse tópico, trabalho. O que eu penso sobre o trabalho? Trabalho, eu não estou falando apenas em trabalho musical, tá? O trabalho, o cara de repente trabalha no estúdio, com gravações, com produções musicais. Aí eu ficaria muito num casulo. E a intenção desse podcast aqui não é apenas falar o que eu penso sobre música. Inclusive eu estou gravando isso aqui em respeito aos inscritos. Eu tenho redes sociais também, só que eu percebo que nas redes sociais tem aquela coisa muito de curiosidade e não tem uma interação social, né? Porque o que eu penso sobre rede social é uma interação. Você, igual no meu caso, eu sou tecladista, conheci um guitarrista, um baterista, vamos fazer um som, vamos divulgar, vamos publicar. Essa é a intenção, a meu ver, é a interação. Então eu percebo que a rede social, no meu caso, é uma coisa muito reclusa. Não é? Eu não costumo postar publicações, eu uso mais assim story e tal. E nos stories, no Instagram, eu percebo que não tem muita interação. O like, o compartilhamento, o comentário, fica mais aquela coisa meio que da curiosidade das pessoas acessarem. Por outro lado, aqui no YouTube, eu já tenho um retorno positivo em todos os aspectos. Tanto piques, comentários, compartilhamentos, porque eu recebo o relatório aí de estatísticas do canal e tem muita gente nova, comentários que me deixam felizes realmente. Então eu quero agradecer esse momento aqui, os inscritos, né? Os seguidores no Instagram também, só que, como eu falei, o Instagram eu vejo como uma coisa assim mais reservada, não tem tantas pessoas musicistas, músicos. Então aqui no YouTube eu percebo que essa interação ela é melhor, né? Então, dentro desse tópico trabalho, o que eu tenho a falar, a dizer sobre o trabalho? Lembrando que trabalho fora da música, além de você trabalhar dando aulas,
produzindo, gravando. Estou falando no trabalho, digamos assim, os trabalhos convencionais. No meu caso entra também tecnologia da informação, que eu sou formado nessa área, e formação técnica em música, que eu tenho para falar sobre o trabalho no geral, para você, no caso que está me ouvindo aqui. Não dê o sangue no seu trabalho, tudo bem? É o que eu tenho para te falar, sendo honesto e sincero. Outra coisa, não tente fazer amigos. Nossa, mas o trabalho, como que vai ser se não tiver amizade? Não confunda amigo, amiga com colega. Amigo é uma coisa, colega é outro. Não, mas não faz sentido. Tá bom, eu vou te dar exemplo. Quando você está num trabalho, você tem aquela roda de amigos, aquela convivência, você chega, né, o pessoal toma café, depois almoça e tal, beleza. Só que eu te pergunto uma coisa, quando você é demitido ou quando você pede demissão, o ciclo social com aquelas pessoas continua o mesmo? Eu te pergunto isso. A meu ver, não continua. Porque quantos lugares você trabalha, aí de repente você pede as contas, ou alguém te demite, e fica aquela coisa, o pessoal, não, vamos manter contato, mas você não vê a pessoa nunca mais, cara. Raramente, são raras exceções que a amizade continua, que o convívio continua, de repente para se encontrar, raramente, porque o ciclo muda, você entendeu? Você não vai mais fazer parte daquela roda de amigos, né? Na linguagem papo reto, você se torna um excluído daquele lugar. Como eu te falei, ou por sua vontade ou contra a sua vontade. Então, por esse lado, o que eu tenho a te dizer, até mesmo em prol, priorizando a saúde mental, eu tenho para te dizer isso aí. Não dê o sangue no trabalho e não tente fazer amigos. Inclusive, tendo como referência a saúde mental, eu me lembro da Isabela Camargo, que ela fez um super trabalho sobre a saúde mental. Essa coisa do burnout, essa síndrome aí, aqui no Brasil mesmo, foi ela que expandiu esse conhecimento, que inclusive eu já vi muitos comentários, muitas postagens, né? Eu a sigo na rede social, no Instagram, e também, como eu estou te falando, autovalorização. Eu já vi muita gente falar, mas ela só fala sobre burnout, saúde mental. Então, você entendeu como que tem que ter como é necessário uma filtragem? Porque em qualquer segmento, em qualquer profissional, tudo que ele for fazer, tudo que ele fizer vai ter o público positivo e o negativo. Pessoas que gostam de criar polêmica, enfim, entendeu? Outro aspecto sobre o trabalho. Lembrando que, eu vou reforçar, trabalho no geral, são as regras. Tem muito trabalho, muitos locais de trabalho, que as regras já chegam pré-moldadas. Como assim? A partir de amanhã tem uma regra X. Aí eu te pergunto, te consultaram? Consideraram o tempo que você tem naquela empresa? Consideraram aquela experiência que você tem? Não. Então já chega pronto. Por isso que eu falo, não dê o sangue. Trabalho é um local para você fazer a sua parte. Você chega, você faz o seu trabalho e depois você vai embora. Outra coisa também que eu quero falar, priorizando a saúde mental. Lembrando que eu não sou psicólogo, não sou nada aí, mas eu falo por experiências e também, repito, estou gravando os podcasts em respeito e consideração aos inscritos. Mais um pouquinho eu ia gravar esse conteúdo aqui apenas para membros. Mas, né, por outro lado, eu tenho que considerar também o pessoal que apoia esse projeto, esse canal. Lembrei de um outro detalhe. Cara, quando você estiver trabalhando, dê o seu melhor. Não dê o sangue, mas também não vai ser um cara relaxado, né? O cara trabalha aí, deixa eu ver um horário, das 10 às 16 horas. Né? Não, aí o cara chega, aí vai tomar café, aí não sei o quê, aí já é o almoço. Aí o almoço tem 1 hora de almoço, ou 2 horas de almoço. Aí chega, não sei o quê, aí café da tarde e tal. Aí no fim você não vai produzir nada e concorre o risco de ser demitido. Essa é a parte que eu estou te falando sobre o trabalho, sobre a sua produtividade. Em contrapartida, quando você sair do teu trabalho, você não é obrigado a ficar online, a verificar, a checar e-mails do teu trabalho
enquanto você está no teu horário de descanso, porque existem regimes trabalhistas que garantem ao trabalhador o trabalho e o descanso, seja qual for o teu trabalho. Mas tem que ter meta, Cara, procure alcançar, procure atingir as suas metas enquanto você está trabalhando. Você saiu do teu trabalho. Por isso que tem muita gente que se mata, se joga da ponte, né? Infelizmente, mas por quê? A pessoa ela não sabe dividir o tempo, né? Principalmente pessoas que têm família. Cara, se você é casado, se você é casada, você está no trabalho, maravilha. Em contrapartida também no trabalho, evite ficar fazendo ligações particulares e tal, porque você tem que produzir, porque senão você pode ser demitido. Você pode se prejudicar. Por outro lado, na tua casa, você tem que dar atenção à tua família. Você tem que priorizar os seus hobbies, seus talentos. Eu, no meu caso, a música. Né? Quando eu não estou trabalhando com tecnologia da informação, enfim, ou programando, ou essa coisa aí de programação, linguagens, Python, Java, JavaScript, enfim, ou fazendo alguma auditoria, o que eu procuro fazer? Estudar, aperfeiçoar e também ter o meu tempo musical, porque senão, se eu não tocar, eu deixo de ser músico, ainda mais agora que eu quero já fazer esse merchandising do meu terceiro CD solo. Já tem 2, um eu não divulguei porque eu gravei sem muitos recursos, ficou meio aquele álbum enigmático, né? Meio que guardado, poucas pessoas compraram. E o segundo está disponível aqui no YouTube e também nas plataformas digitais, Spotify, Apple Music, enfim. Então, quando você sai do teu trabalho, você não tem que ficar, deixa eu ver um e-mail aqui do trabalho. Não, cara. Mas olha, tem que ficar online. Não fica online, cara. Não fica online. Eu sou muito criticado profissionalmente por essa coisa do online. Porque, cara, você tem que viver a vida. E eu vou te falar uma coisa, eu não fico online em WhatsApp. Não é porque eu não gosto, assim, do aplicativo WhatsApp, porque é muito bacana. Só que eu odeio, eu tô sendo sincero aqui, eu odeio esse negócio de grupos. O que eu reparo? Você chega num lugar para trabalhar, já tô te colocando no grupo. Você quer me colocar num grupo, cara? Coloca num grupo musical. Um grupo, põe aí, grupo produção musical. Ou então um grupo, vamos falar inglês, intermediário. Aí fica esse negócio. E o povo não para de ficar postando. Isso vira um inferno mental. A tua saúde mental, ela vai pro buraco. Você entendeu? Então, se você trabalha em um horário, digamos assim, de expediente, cara, na sexta-feira, que é o último dia da semana, você já tem que sair pensando no que você vai fazer no final de semana, cara. Ou tocar, ou ensaiar, ou dar atenção para a família, ou viajar. É o seu momento, você entendeu? Porque se você parar para analisar, a carga horária de um trabalho é superior ao descanso. Você trabalha aí 5 dias e folga 2. E descansa 2. E nesses 2 dias que restam, você ainda vai ficar querendo saber... Cara, mas é urgente porque alguém deixou de fazer. E eu vou mais além. Trabalho é um lugar onde as regras são estabelecidas sem a sua consulta. Te consultaram? Não. Não, já está... Você entendeu? Então, você está ali para trabalhar, cara. Entenda isso. Você não está ali para ser relações sociais, relações públicas, querendo ser falso, embora tenha muita gente falsa e puxa saco. Faça a sua parte, se aperfeiçoe. Tempo para você. Tempo para você, pegando esse gancho aí do que eu estava te falando. Compromisso com você. É interessante essa parte, porque você tem compromisso para tocar, para trabalhar, para fazer tanta coisa, e o compromisso com você. Isso daí eu aprendi assistindo os conteúdos da Isabela Camargo. Agora, por outro lado, uma coisa que eu inventei, compromisso com você, como eu te falei, eu aprendi com a Isabela Camargo, assistindo os conteúdos dela. Só que agora tem um aqui que eu não posso te falar que foi eu que inventei, mas eu fiz pra mim e dá muito certo. Autorrecompensa. Se recompense, você entendeu? Eu preciso fazer isso, eu preciso estudar. Você conseguiu estudar? Você estabeleceu uma meta aos estudos e conseguiu cumprir? Então, se recompense. Compre um bombom, vai passear,
vai sair, vai tocar, vai assistir um ensaio, vai fazer um negócio diferente, vai jogar um videogame, vai assistir um filme, não importa o que seja, vai comer um sanduíche de presunto do Chaves, vai comer uma pipoca, não importa. Tenha essa mentalidade da autorrecompensa. Deu certo uma coisa? Conseguiu fazer? Vai comer um chocolate, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai para uma academia. Se recompense. Outro aspecto, ame-se. Você tem que se amar mais, cara. Você mulher, você homem, você precisa se amar. É o tema aqui do podcast, autovalorização. Se você não se amar, se você não se autovalorizar, quem vai fazer isso aí por você? Responda. Quem vai fazer? Ninguém vai fazer, cara. Tudo começa com o primeiro passo. Eu aprendi isso assistindo aquele documentário, falta eu ler o livro, mas é um documentário muito importante, já vi gente criticar, assista quando você puder. O Segredo. Um outro elemento dentro desse tópico tempo para você é o quê? Investimento financeiro. Cuide das suas finanças. Troque comprar aquilo que você quer por comprar aquilo que você realmente precisa. Porque falar sobre o dinheiro é o seguinte, antes eu tinha uma concepção diferente sobre o dinheiro. Não, dinheiro dá problema, muita gente arranja problema por causa do dinheiro. Eu mudei essa concepção. Dinheiro é tudo. Na sociedade, o que você faz sem o dinheiro? Você entendeu? Tudo depende do dinheiro, cara. Então, se você não investir, se você não cuidar das suas finanças, você vai ficar sempre no buraco. Próximo elemento do tópico tempo para você, estude. Não importa o segmento. Se é musical, se você é um profissional da música, se você é um colega instrumentista que toca, que grava, enfim, estude. Ou música, ou vai se aperfeiçoar profissionalmente. Seja a sua melhor versão. Música. Música. Quem não é músico, ou quem não é musicista, acha que a música é uma perda de tempo, que é uma coisa para vagabundo e tal, e não tem nada a ver. Quem não toca nenhum instrumento, ouve alguma coisa. Ah, o cara não é músico, a mulher não é musicista, mas alguma coisa ele ouve, ou ela ouve. Ou um evento, ou uma festa, uma balada. Então, como músico, que eu sou um cara que eu tenho mais de 30 anos de música, isso não me faz melhor que ninguém. Por outro lado, eu tive experiências e tenho experiências com esse tempo de estrada. A música, o que eu recomendo? Você tocar. Ah, mas eu não toco nenhum instrumento. Ouça boas músicas, isso é relaxante, cara. Quantos depoimentos tem aí na internet de pessoas que escutam as músicas, que ouvem as músicas da Enya, por exemplo, terapia, são utilizadas, inclusive é um ofício muito bonito, a musicoterapia. Eu acho bem bacana. Se eu tivesse, né, esses dotes aí, eu iria investir nessa área aí de musicoterapia, psicologia, enfim. Então, independente se você é músico ou se você é uma musicista, se você toca ou não, ouvir música boa é sempre positivo, é sempre uma coisa boa, sempre uma coisa interessante, não é? É claro que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Se você chegar nessa molecada aí, os jovens, e falar sobre música, já vem com esses gêneros aí musicais, que na minha opinião como músico são horríveis. Inclusive se você chegar para um maestro também, um especialista em música, e perguntar sobre esse movimento aí de funk, né, esses funks aí de MC, é um negócio que, pelo amor de Deus, cara, você entra aí em qualquer site musical, ou uma gravadora, você vai ver no topo lá, MC, isso não é música, cara. Pode até fazer parte aí de um aspecto cultural da geração atual, eu até concordo, só que musicalmente falando, isso não é música. Chega num jazzista e fala para ele tocar alguma coisa do MC, chega num roqueiro, chega num maestro, você está entendendo? E é interessante falar sobre música nesse aspecto aí, porque você entra em muito site de gravadora, de plataformas digitais, e está lá no topo, número 1, né? Spotify, número 1, MC, não sei o que, mas não significa que a música do cara é boa. São pessoas que têm dinheiro e pagam para estarem no topo.
A internet é isso. Não, mas fulano de tal, 50 bilhões de visualizações. Não significa que o conteúdo é bom. Nisso eu pego o gancho, eu pego a carona com o Regis Tadeu. Eu já ouvi ele falando isso. Ouvi e vi ele falando isso na internet e eu concordo. Tem coisa que eu não concordo com ele, mas isso daí eu concordo. Não é? Então, concordar ou discordar, você está dentro de uma democracia. Tem gente que não gosta do meu canal, do meu trabalho, da minha música, mas e aí? Vou deixar de tocar por isso? É essa coisa do monopólio, aquela coisa do dinheiro. Nem sempre aquilo que está no topo é o melhor. Tem tanta coisa boa. Hoje em dia, eu ouço coisas do cenário underground. Acho que foi hoje ou ontem. Eu estava ouvindo uns sons assim, estilo vintage, sabe, anos 80. E eu tô ouvindo onde? Em canais aí que os caras são do underground, de outros lugares, de outros países. Eu vou até citar nomes: Meat Murder, Júpiter 8. São caras que compõem músicas influenciadas em sons dos anos 80, sabe? Synthwave, que eu adoro, eu procuro ser eclético, eu não vou ficar apenas no rock ou no jazz. Eu gosto de me inspirar em coisas diferentes, ouvir, sabe? O dia se torna melhor, porque falando sobre música, tem muito isso daí. Às vezes você teve um dia horrível, estressante, aí você chega, você dá aquela relaxada, você ouve uma música boa, assiste um show, isso é bem bacana. Você fica ali no teu sofá, você assiste um vídeo ali, um DVD ou um streaming, não importa, mas desde que faça com que a sua vida seja melhor. O papo tá bom, mas eu vou finalizar, né? Outro aspecto interessante, eu deixei a música pro finalzinho aqui, porque, né? Para deixar a boa parte no final mesmo. Outro aspecto magnífico musical. A música é uma máquina do tempo. Você ouve música, você relembra ou você cria aquela situação. É fantástico. Às vezes eu estou ouvindo alguns sons de rock ou aqueles flashbacks e é bem gratificante, é bem gostoso relembrar coisas bacanas, porque recordar é viver. Então este foi o podcast número 10, tema autovalorização. Desde já eu agradeço por você estar aqui neste canal, te convido novamente a se inscrever e fazer parte desse projeto. E se você gostou, se você quer se tornar um apoiador desse canal, faça um Pix no QR Code que aparece durante esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar um like e não deixe de compartilhar. Até a próxima, se Deus quiser.